Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quem está vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos à nossa casa, né? Conte com a gente. Aí nós estamos sempre às terças-feiras, às 19h30, aqui nesse horário. Quem quiser chegar um pouquinho mais cedo, nós temos alguns livros ali de empréstimo para leituras edificantes antes do início da palestra. Quem vem, pega o trânsito assim de São Paulo, quer já ficar harmonizando, tem livros ali na frente para que a gente possa sintonizar aqui com a casa. Mais alto? Tá. E alguns recadinhos antes de começarmos aqui a nossa palestra da noite. A primeira delas é a nosso trabalho assistencial, que acontece no último sábado de cada mês. Nós entregamos cestas básicas para cerca de 70 famílias, todos os meses. E também recebemos doações de roupas, né, em bons estados, assim, que sejam doáveis assim, para pessoas que precisam. A gente doa 100% do que a gente recebe. As pessoas têm o direito a pegar assim, peças de roupa, calçados, toalhas. A gente também pede utensílios domésticos, né, copos, que as pessoas renovam às vezes, né, esses utensílios, que possam doar aqui para que a gente possa repassar para essas famílias. Um outro recado é que já se aproxima o Natal e nós começamos a campanha Natal do Amor, que é a campanha de sacolinhas de Natal, né, que nós temos cadastradas crianças aqui, né, na casa. Nós temos esse ano 190 crianças e quem quiser adotar, né, uma sacolinha, uma criança, tem todos os dados, tem a idade, manequim, calçado, e a gente pede, tem os itens certinho que a gente pede para essa doação. Quem quiser mais informações, pode falar ali na recepção com a Aline ou comigo, no final aqui. Nós temos sacolinhas disponíveis, né, já prontas para entrega. Mas a entrega é só em dezembro. Mas a gente está antecipando porque tem período de férias e tem gente que viaja. O ano passado a gente percebeu que era bom anteciparmos aí o período de entrega das sacolas. E antes de começarmos aqui, gostaríamos de reforçar as redes sociais da casa. Nós temos o Instagram do Centro Espírita Chico Xavier e temos também o canal no YouTube, que o Oceano está produzindo aqui. Todo esse vídeo, toda essa configuração é para divulgarmos isso nas redes sociais, no YouTube, que acaba ficando um material para estudo também, né? Quem perdeu, pode conferir a palestra na íntegra lá no YouTube, né? Então, todos convidados para curtir, né, a página, se inscrever e ver os outros vídeos, conferir os outros temas lá da página. Muito bem, então vamos todos nós nesse momento, elevando nosso pensamento até Jesus e a toda a espiritualidade amiga desta casa, que há muito já prepara o ambiente para nos receber. Abramos nossos corações para recebermos os ensinamentos da noite de hoje e que possamos usufruí-los todos os dias da nossa vida em formas de caridade, de amor e paz. Que assim seja, graças a Deus. E agora eu vou convidar a nossa querida irmã, Mônica Prioli, uma prata da casa, né, aqui da casa, que está de volta para falar do tema Simplicidade e Pureza do Coração. Ela vai falar de vários itens que estão no livro Bem-aventurados os Puros de Coração, o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vou convidar a nossa irmã, que ela vai fazer a reflexão da noite. Oi, boa noite a todos. Como a Taiguara falou, a gente vai falar de Simplicidade e Pureza do Coração, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. São passagens bem populares, vocês vão reconhecer as que o Kardec analisa nesse capítulo. E ele começa com um pedacinho do Sermão das Bem-aventuranças e ele diz: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Eu gosto de, quando vou estudar versículos, procurar outras traduções, porque ajuda a gente a entender melhor, né, aquele texto bíblico. E aí eu achei uma outra tradução que, em vez de bem-aventurados, dizia felizes os puros de coração. Porque, e esse tradutor explica, a palavra em grego era mais uma felicidade assim, de beatitude, aquela felicidade perena dos deuses. Então,
A tradução de bem-aventurados é boa, mas a gente sempre pode dar uma melhorada na compreensão. E aí vem uma passagem que eu acho que todo mundo conhece, que é quando Jesus está conversando com os apóstolos e as pessoas trazem crianças para próximo dele, para que eles tocassem Jesus. E os discípulos afastam, falam, não chega não. E Jesus, quando vê isso, ele se zanga e ele fala, deixai que venham a mim as criancinhas, não as impeçais, porquanto o reino de Deus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Aí Jesus abraçou, abençoou todo mundo, elas foram embora. Eu peguei duas outras traduções que ele diz, pois dessas, assim é o reino de Deus. Caso alguém não receba o reinado de Deus como criancinha, não entra nele. Porque reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Quem não acolher o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ou seja, Jesus não estava falando literalmente da criança, ele estava falando desse estado infantil. E o Kardec comenta dizendo assim, que a pureza do coração, que é o que Jesus quer ressaltar nessa passagem, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Não existe, nesse momento, nem egoísmo, nem orgulho. Então, Jesus toma essa infância como um emblema de pureza e de humildade. Agora, se a gente pensar que todas as crianças são espíritos reencarnados, a gente vai ponderar, será que Jesus usou uma imagem correta? Porque a gente sabe que a pessoa nasce com um histórico, né? Ela já vem ali de vidas, às vezes com muitos erros, às vezes com muitos problemas. A verdade é que, assim, só um espírito puro, que já alcançou a pureza, poderia ser dito como realmente puro de coração. Mas essa associação que Jesus faz sentido, porque a infância nessa vida é o momento em que a criança não teve oportunidade ainda de manifestar a tendência perversa ou negativa que ela eventualmente tenha como espírito. Ela ainda está naquela fase de tela em branco, está completamente aberta para o novo, para o que vai vir. E é por isso que Jesus disse que o reino dos céus não é para elas, mas para aqueles que se assemelham, para aqueles que têm a mesma postura diante da vida que uma criança que começa uma vida, que inicia naquela primeira infância. Aí, Kardec pergunta assim, né? Ele cogita dessa pergunta, mas se essa criança é um espírito, ela já viveu outras vidas, ela já tem experiências, por que ela já não se mostra quem ela é verdadeiramente desde o nascimento? Vocês imaginam como seria uma menininha ou um menininho bem fofinho, com aquela vozinha bem bonitinha, mas já do início já começa a ser aquela pessoa controladora, que critica todo mundo, que está querendo botar ordem em tudo, né? A mãe ali botando a fralda na criança, a criança nem começou a falar, já fala assim, essa fralda está pequena, hein? Melhor comprar uma maior. Não estou achando que está bom, não. Né? Então, não tem como. A criança tem que ser aquele anjo de candura, porque isso estimula na mãe, ou em quem cuide. Kardec fala da ternura materna, mas a gente pode falar de uma ternura materna que pode ser aplicada por alguém que não é a mãe, ou que é o pai, enfim. Este amor e essa dedicação. Ela aumenta quando a criança é frágil, quando a criança é ingênua. Isso tudo desperta na gente, né? Se a gente botasse uma carinha de criança, todo mundo ia falar, porque isso é natural, a gente quer cuidar, quer ajudar. E para a mãe, o filho é sempre um anjo, sempre assim, o mais inteligente, o mais bonito. E é bom que seja assim, porque ele precisa dessa solicitude da mãe para continuar com o seu processo evolutivo e para que ela dê para ele o melhor da orientação dela. Talvez, se ela soubesse quem é aquela pessoa, o que ela fez no passado, como é que foi a vida dela anterior, ela não fosse assim tão solícita, tão devotada. Então, é importante que a criança venha como uma página em branco. E nos primeiros anos da encarnação, o espírito realmente é criança, porque ele ainda está com todas aquelas características ainda muito adormecidas, né? O que é uma coisa que é importante a gente lembrar? Tudo que a gente conquistou nas outras vidas, todas as nossas habilidades, o que a gente aprendeu, isso não some. Isso fica tudo no bastidor, digamos.
da nossa nova vida. E vai nos ajudar, muitas vezes, numa vocação, num estudo, num interesse. Aquilo não some com a gente. Mas, durante esse tempo, todos os instintos estão meio apagados. E é por isso que a criança é mais acessível, ela é mais maleável. Essa primeira infância é a melhor época para você ensinar valores para a criança, para você instigar nela assim, renovação, que a criança tenha vínculos afetivos e entenda o que é solidariedade, todos os valores que a família professa. É um momento importante para a gente ajudar, criar uma plataforma para que esse espírito cresça. Aquele é o momento que ele está completamente aberto. Então, isso ajuda muito, inclusive, a criar vínculos. Quando você tem um espírito que vem num processo, por exemplo, de desajuste com a mãe, esse é o momento em que a mãe reconquista ele. Fala, não, vem aqui. Agora a gente vai acertar essa história. Agora a gente vai se amar de verdade. Né? Então, esse é um momento muito importante para capturar esse vínculo de amor, que é uma coisa que ajuda demais. E isso facilita também a tarefa dos pais, que não é fácil. Né? Então, você tendo uma criança mais obediente, mais compreensiva, mais aberta, ajuda. Tem duas passagens de instrução dos Espíritos, uma de João Evangelista, que ele faz uma interpretação interessante também desse trecho. Ele fala que Cristo não chama só as crianças, mas ele também está chamando as almas das regiões inferiores, lá onde só tem infortúnio, não tem esperança. Ele fala, Jesus chama a infância intelectual da criatura, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele gostaria que essas pessoas fragilizadas fossem até eles como crianças, chegassem até Jesus, para que ele conseguisse ajudá-las. E o Espírito protetor diz que Jesus também pode estar querendo dizer, e ele também isso engloba o significado do trecho, deixai vir a mim todos os que necessitam de amparo e consolação, os ignorantes, para que eu esclareça, todos os que sofrem, os aflitos, os infortunados, e eu ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e cura as feridas, que é a caridade e o amor. Então, eles também dão duas outras interpretações para esse trecho de deixar vir a minhas criancinhas. E a gente pode abrir isso também. Quando a gente lê esses textos bíblicos, a gente às vezes aplica eles em lugares que a gente não imagina, mas eles servem, porque tem isso de importante no que Jesus disse. Está sempre se renovando. Aí a gente vai abrir o outro item, que é a verdadeira pureza, mãos lavadas. Esse é longo, mas a gente vai ir com calma. Os escribas e os fariseus estavam vindo de Jerusalém e viram Jesus com os discípulos. E chegaram para ele falando assim, por que seus discípulos não lavam as mãos antes das refeições? Porque isso era uma regra da comunidade judaica. E não era lavar a mão como a gente lava hoje com água e sabão. Era um ritual de demonstração de piedade. Porque esse lavar a mão com água e sabão que a gente faz hoje para evitar vermes, bactérias, vírus, Covid, foi descoberto pela ciência no meio do século XIX. Então, até a metade do século XIX, nem médico lavava a mão. Não se lavava a mão, não existia isso. Mas os judeus lavavam porque era uma coisa ritualística. Então, Jesus sabia que precisava lavar a mão. Mas como ele acha toda oportunidade de ensinamento e de aprendizado, ele aproveita, ele fez isso também. E aí Jesus diz assim, então eu vou te perguntar, por que vocês violam outro mandamento de Deus, que é honrai vosso pai e vossa mãe? E que Moisés disse também, peraí, aqui ele fala, honrai vosso pai e vossa mãe, e outro que era, seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. No entanto, vocês usam de um mecanismo, olha como a gente é assim desde sempre, que chamava Corban, da legislação judaica, que Corban era assim, eu tenho um tanto de dinheiro, e eu posso dizer que aquele dinheiro é Corban, que é uma oferenda ao templo, é uma oferenda ao tesouro do templo, e aí ninguém pode mexer naquele dinheiro. Então, o que os fariseus, apesar do mandamento de Moisés, honrai o seu pai e a sua mãe, o que eles ensinavam? Se vocês disserem que esse tanto de dinheiro que vocês separaram para cuidar do seu pai e da sua mãe é Corban, não pode mexer nele. Mas vocês estão quites com Deus, está tudo certo.
E ele fala, vocês violam na cara dura e invalidam o mandamento de Moisés dando essa voltinha, porque o Corban era uma medida justa, digamos. A pessoa queria fazer uma doação, queria entregar alguma propriedade para o templo, ok. Mas você fazer essa troca, né? Não, se você colocar esse dinheiro e disser que ele é Corban, você doa para o templo, você não precisa honrar seu pai e sua mãe, e mesmo assim, Deus está de acordo com você, tá bem? E aí Jesus fala assim, hipócritas. Tem uma tradução que ele fala atores, como dizer, fingidos. Bem que o profeta Isaías falou de vocês. Esse povo me honra de lábios, mas conserva de mim longe o coração. E é em vão que eles me honram, ensinando máximas humanas. Porque o profeta Isaías diz, eu não quero saber de regra humana. Regra humana não leva ninguém a lugar nenhum. E o Kardec vai comentar isso mais para frente. Aí depois Jesus chamou todo mundo ali na praça e falou assim, eu quero que vocês escutem e entendam bem. Não é o que entra na boca do homem que macula o homem. Pelo contrário, é o que sai da boca do homem que macula o homem. Porque o que sai da boca vem do coração. E é o que torna o homem impuro. É do coração que vêm os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos. E aí parou de falar, porque senão ele ia ficar uma semana, né? Então, essas são as coisas que tornam o homem impuro. Não comer sem lavar a mão. Isso é o de menos. Agora, você ter essa limpeza no coração que é o complicado. E aí os discípulos chegaram para ele e falaram assim, você sabe que os fariseus se escandalizaram com o que você falou, né? Aí ele falou assim, toda planta que meu Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. Deixa. Eles são cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz o outro, caem ambos no buraco. Não tem outro jeito. E aí, enquanto Jesus falava, um fariseu foi lá e pediu para Jesus vir jantar na casa dele. Ele falou, vou, sem problema. E aí o fariseu entrou a dizer consigo mesmo. Então, acho que o fariseu não chegou a falar, mas ele começou a pensar. Por que ele não lavou as mãos antes de jantar? E aí disse o Senhor, eu acho que Jesus deve ter dito isso com maior calma, mas a gente tem vontade de né? Ele deve ter dito isso com uma tranquilidade. Ele falou, vós, outros fariseus, tem tanto cuidado em limpar o exterior do copo, do prato. No entanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapina, cheio de iniquidade. Vocês são muito insensatos. Aquele que fez o exterior também fez o interior. Então, vocês acham que Deus não está vendo? Que vocês estão limpando por fora e por dentro está tudo sujo? Foi Deus que fez tudo, o externo e o interno. Ele coordena e comanda tudo. Foi muita insensatez. E aí Kardec comenta dizendo que as pessoas tinham deixado de lado os mandamentos de Deus e têm aqui meio trocado eles por essas regras humanas, de tradições, de rituais. E existia essa noção de que era mais importante seguir essas regras do que praticar o amor e a caridade, porque a regra tinha uma questão da sociedade. Nossa, eu fui no templo, nossa, eu fiz a minha adoção, nossa, eu fiz a minha prece. Que pessoa virtuosa. Né? Então, todo mundo já fala, que maravilha. E tá bom, entendeu? Se eu conseguir fazer isso daqui para fora, tá tudo certo. Como era muito mais fácil lavar a mão do que limpar o coração, eles faziam esse auto-engano e que achavam que Deus estava tudo certo com aquelas práticas. Mas o que acontecia com as regras humanas? Eles não mudam, não melhoram. As regras de Deus tiram a gente do nosso sossego, entendeu? Fala, vamos mudar, vamos melhorar, vamos aperfeiçoar isso. Então, não tem uma coisa de tornar a pessoa melhor. E Deus falou, não é isso. Eu não vou me conformar com essas regras humanas. E aí ele fala, por isso que o Isaías falava, é em vão que eles me honram com os lábios, ensinando máximas ordenações humanas. Então ele fala, até parece que eu não sei que Deus não se convence por esse tipo de coisa. Não, só querem ficar sentadinhos. E ele diz que a mesma coisa aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que ficou em segundo plano, que muitos cristãos, hoje em dia, como os antigos judeus, acham que essa salvação pelo meio das práticas exteriores é mais garantida do que a transformação moral. Então, desde sempre, as pessoas fizeram um puxadinho na lei de Deus, né, para ir adequando as suas necessidades, os seus interesses.
vai fazer assim, não, mas não é bem assim, vamos adaptar para a nossa realidade. E é isso que Jesus quis dizer quando ele diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Não adianta, não vai pegar. Se não é um mandamento de Deus, se não é uma instrução de Deus, vai morrer, vai ser arrancada. Então, aí ele faz uma última observação, que é assim: o objetivo da religião é conduzir Deus ao homem. Tudo bem, tudo certo. O homem não chega a Deus senão quando ele se torna perfeito. A gente só vai ver Deus quando a gente estiver perfeito, tá? Desculpa falar. A gente vê gente boa, importante também no caminho, mas Deus mesmo é só quando a gente chegar lá no topo. Toda religião que não torna o homem melhor não alcança o seu objetivo. E toda religião que acha que pode se apoiar nela para fazer o mal, ou é falsa ou é falseada em seu princípio. E é o mal para qualquer pessoa. Não é só, mas o fulano, mas o Beltrano. Não, todo mundo é filho de Deus. Aquele também, e aquele também aquele. E nós somos todos iguais para ele, somos todos filhos amantíssimos do seu coração. Então, não dá para apoiar a religião e falar assim, mais um mal. Não, não é. Se é mal, não é religião. E esse é o resultado que a gente tem quando a forma, a regra, supera o fundo, supera a essência. Não faz sentido a gente acreditar nessas regras exteriores se isso não impede que as pessoas sejam assassinadas, a corrupção, as espoliações, os adultérios. Não é isto. Não são regras, não são regulamentos de comportamento que impedem que as pessoas sejam ruins. Até impedem, mas se ninguém estiver vendo, elas vão fazer. É a mudança do seu coração que impede isso. É quando você não tem mais nada a ver com aquilo. Aquilo já não faz mais parte da sua vida. Então, é isso. Eu acho que não basta que se tenha, isso é o finalzinho do Kardec. Bom, não basta que se tenham as aparências da pureza, acima de tudo, é preciso ter a pureza do coração. Essa é a verdadeira pureza. É isso. Obrigada, gente. Sim. Maravilhosas palavras da nossa querida Mônica. Obrigado pela reflexão da noite. Nós vamos agora convidar a nossa querida irmã Imaculada, que vai nos fazer, nos representar aqui nas vibrações e na prece de agradecimento na noite de hoje. Então vamos todos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso querido Mestre. E te pedimos, ó Pai, que nos abençoe nesse momento de nossas vibrações, onde estaremos ofertando o melhor em nós, nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, em prol de nossos irmãos. E, primeiramente, vamos ofertar a nossa irradiação, o nosso amor, por todos os nomes que se encontram na urna de orações, para que o Pai todo misericordioso traga a cada um na exata medida de suas necessidades, ou a cura de uma doença, ou o bálsamo que alivia e conforta, ou a cura de um problema. Continuando a nossa irradiação, vamos irradiar pela paz e a compreensão e o respeito entre todas as religiões. Vamos irradiar o nosso amor para todas as crianças, todos os idosos, adolescentes, que estão perdidos, sozinhos, precisando de um apoio e que possam encontrar uma alma amorosa que lhes dê a mão, que lhes estenda a mão. Vamos também irradiar o nosso amor a todas as pessoas que estão em leitos de hospitais, que estão em sofrimentos, para que recebam a cura através do amor. Vibremos também por todas as pessoas que estão perdidas
descontroladas em suas mentes, com problemas mentais gravíssimos, para que consigam receber o alívio da paz em suas mentes. Vibremos também pela paz entre as nações, pelos líderes políticos, sociais, religiosos, que liderem com verdadeira sabedoria, verdadeira justiça. Vibremos também por todos os lares, por todos os lares que estão em desarmonia, que estão entristecidos, para que recebam o amor de Deus. E vibremos por todas as pessoas que estão na rua, para que encontrem o apoio. Vibremos também por essa casa querida, essa casa que nos acolhe. Vibremos também por todas as pessoas que têm fome no planeta, para que recebam um alimento abençoado. E vibremos também por nossos amigos, por nossos familiares, por nossos lares e por nós mesmos. E vamos agradecer essa oportunidade de ter ofertado o melhor de nós para os nossos irmãos. E partindo agora para a nossa oração, vamos agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, a nossa palestrante da noite, Mônica Prioli, que tão gentilmente veio aqui trazer seus conhecimentos através do Evangelho de Jesus, e agradecer a cada um de vocês também, que mais uma terça-feira aqui estão, aprendendo um pouquinho mais o Evangelho do amor. Que possamos também ir para nossas casas, protegidos e na mais completa paz. E vamos todos juntos fazer a oração do Pai Nosso, de forma silenciosa ou verbalmente, como cada um preferir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus.